vamos começar aqui, então, falar sobre o último tema aqui, essa última parte desse estudo sobre ser um discípulo radical. E eu vou tentar aqui, no tempo que eu tenho, falar sobre morte. E a gente não sabe lidar com isso. É um tema difícil de lidar. Aliás, eu não sei por que Deus preparou isso, mas depois que eu saí do hospital, a primeira pregação lá na Refúgio, o tema era morte. E a segunda pregação aqui, o tema é morte também. Então, Deus tem alguma coisa para nos ensinar através disso. Pelo menos para mim, Ele tem ensinado. Eu, graças a Deus, não passei, não que eu tenha percebido, os médicos sim, um perigo de morte nessa última situação de doença. Eu não percebi, a única coisa que eu estava sentindo era enjoo, e meu filho falou que eu estava parecendo um Minion, porque eu estava todo amarelo. Eu já sou careca, estava certinho. E aí eram os únicos sintomas que eu tinha, mas eu estava na UTI, cheio de aparelho, cheio de coisa conectada em mim, sendo monitorado ali, para que se eu estivesse numa situação de morte, os médicos pudessem tratar disso muito rápido. Mas na minha frente, na UTI, eu não sei quem já teve a oportunidade de ir, alguns hospitais são várias baias, né, que ficam no mesmo espaço. E na baia, na frente da onde eu estava, tinha um rapaz chamado Lucas também. No dia que eu cheguei lá, ele estava fazendo aniversário de 30 anos, né? Então 10 anos mais jovem que eu aí. E ele estava fazendo aniversário naquele dia, fazia 2 semanas que ele estava em coma induzido. Ele fez uma cirurgia e nesse procedimento ele broncoaspirou, perdeu a função dos 2 pulmões. Aí tiveram que colocar ele em coma para tratar os pulmões, para que ele pudesse recuperar e depois, porque ele estava entubado e tudo mais. O Lucas tinha uma esposa em casa com 8 meses de gravidez e um filho de 3 anos junto. E ele estava ali, e o tempo todo que eu fiquei na UTI, eu fiquei 5 dias, e ele já estava lá já há 2 semanas, diversas horas do dia tinha um monte de alarme tocando, e vinha um monte de gente para a cama dele ali, um monte de médico, um monte de enfermeiro para tentar controlar uma situação, porque ele estava quase morrendo. Então, diversas vezes nesses 5 dias eu visualizei isso. E a gente fica impressionado, né? Apesar de eu não estar naquela situação, você fica impressionado com isso. Você está muito perto disso. Podia ser, naquela vez, aquele rapaz ia sair dali, já sem vida. E a gente fica impressionado com isso. Porque a gente não sabe lidar. A morte não nos é natural. Claro, Deus não criou a gente para morrer. No Éden, eu não sei como que Deus ia fazer antes do pecado, mas a gente sabe que a morte é consequência do pecado. Não sei se antes do pecado, como é que ele ia fazer, se Adão ia estar vivendo entre a gente até hoje, não sei. Mas a gente sabe, pela palavra de Deus, que a morte é consequência do pecado. Lá em Gênesis 2, a gente vê Deus falando, Adão, vocês não podem comer desse fruto aqui, vocês podem comer de todos, porque no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. É claro que ali, ele estava falando da separação do homem dele mesmo, por causa da desobediência, era uma morte espiritual, mas como consequência da decadência do homem, a morte física, porque o salário do pecado é a morte. E a gente sabe que a morte é o maior dos inimigos. Paulo fala isso em Coríntios. O inimigo a ser vencido. Depois ele conclui, né? Perante a obra de Cristo, onde está, ó morte, o seu aguilhão? Você não tem poder nenhum, porque a obra de Cristo resolve isso. Mas a gente vive nesse paradoxo de morte e vida. O processo, deixa eu ler aqui, que eu não consigo ler ali. O paradoxo do discípulo radical é que depois de ser convocado para expressar inconformismo, semelhança com Cristo, maturidade, cuidado com a criação, simplicidade, equilíbrio e dependência através da sua vida, ele é convocado à morte. É um paradoxo isso. Deus fala, você tem que viver para mim, você tem uma vida nova, você tem que viver desse jeito. Aí no fim ele fala, você tem que morrer. Como é que a gente faz, Deus, com isso? É claro que aqui a gente está estudando. Essa série de mensagens é baseada no livro do John Stott. Até estudando, a gente sabe que o que ele está abordando ali com morte não é a morte física, apesar de ser uma consequência provável da morte que ele está propondo.
É uma consequência possível, na verdade. Ele também não está falando apenas da morte espiritual, porque ele sabe que ele apresenta que há uma solução para isso, que também vem como uma consequência de uma consciência de que o eu tem que morrer. Mas existe um paradoxo aqui. Só que, em relação à morte física e à morte espiritual, a gente tem uma esperança, e é isso que deve nos guiar no caminho pela morte que o John Stott está propondo para a gente. Qual que é essa esperança? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ele não está tirando a morte da equação. Ele não está falando, não, você não vai morrer, morte não vai acontecer. Não, pode acontecer, mas ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Haverá morte, mas não será eterna. Está falando, aqui o contexto desse texto é a morte de Lázaro e a ressurreição de Lázaro. E Jesus está falando com Marta. E Jesus falou para Marta, Marta, eu vou ressuscitar Lázaro. E aí ela fala, eu sei, no último dia, no dia do Senhor, todo mundo vai ressuscitar. E Jesus fala, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu estou falando de vida hoje. Eu estou propondo vida, mas essa vida vem através da morte. Aliás, nesse texto, que é um texto maravilhoso de Lucas 11 sobre a morte de Lázaro, se você prestar atenção no comecinho, Jesus está falando com os seus discípulos ainda longe de Betânia, e eles tinham falado para ele ir para Betânia porque Lázaro estava doente, e ele fala para os discípulos, não, fica tranquilo, não vamos agora não, eu estou até contente pela doença de Lázaro, porque a morte dele vai glorificar Deus. Jesus fala isso. Morte que glorifica a Deus, morte que traz vida, porque Jesus é a ressurreição da vida, a ressurreição e a vida. E isso nos dá esperança. Aliás, a esperança de Marta aqui é importantíssima, porque a gente vê depois Paulo falando pela 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele fala assim, irmãos, eu não quero que vocês fiquem ignorantes em relação aos que morreram. Não, não fiquem ignorantes, porque no dia que soar a trombeta, eles vão ressuscitar, vão ter um corpo novo. Vão estar ali renovados. Os que eram doentes vão estar curados, como diz lá em Apocalipse. Não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter mais morte. E nós também, depois deles também teremos nosso corpo glorificado, para provar dessa vida eterna com Deus. Porque aquele que confia, que crê em Jesus, não morrerá eternamente. Amém? Então isso é o que deve nos dar esperança frente a esse paradoxo de vida e morte. Tá, Deus está pedindo que nós morramos. Tá ok. Mas a esperança é, através dessa morte do eu, a possibilidade de vida real, genuína com Cristo. Porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida abundante. Vida de verdade. Só que isso vai passar pela sua morte. Não a sua morte física especificamente, mas a morte do eu. E aí eu quero usar um texto aqui hoje, que é Lucas 14. O texto anterior, que estava Lucas 11, é João 11, tá? Estava escrito errado, vocês me perdoem. Agora a gente vai ler Lucas 14. E o texto diz assim, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Vamos prestar atenção a alguns itens, algumas características desse texto aqui. Primeiro, na NVI, isso aqui está um pouco aliviado. Algumas versões mais antigas, Jesus diz assim, ó, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, fica mais pesado, né? A gente não consegue lidar muito com isso. Talvez na NVI tentaram aliviar um pouco a expressão. Mas é porque o odeia é uma figura de linguagem, esse odiar, em contraste com o amar, é uma figura de linguagem judaica. É como eles fazem para mostrar que você tem que amar muito mais uma coisa e muito menos a outra. Não é especificamente odiar pai e mãe, até porque Jesus fala que a gente tem que honrar pai e mãe. A Bíblia fala disso. Mas é sim... Você tem que amar muito, mas muito mais a Cristo do que o amor. O amor é diferente.
é outro amor. É um amor tão diferente que pode ser comparado a ódio. É amor diferente. É um amor em que Jesus é aquilo que é mais importante. Eu quero buscar a glória de Cristo, eu quero buscar a presença de Cristo, eu quero buscar quem Cristo é. Ele é mais importante do que meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, meus irmãos e irmãs e até a mim mesmo. Ele é muito mais importante do que eu. Eu chego a odiar o meu eu por amor a Jesus. É isso que Jesus está falando aqui. E aí depois ele vai usar mais uma ilustração para que eles entendam o que ele está propondo aqui. E ele fala, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A gente não vê isso aqui. A cruz que vem na nossa cabeça é a crucificação de Cristo. Mas naquela época, na Judéia, na Galiléia, em todo local que tinha dominação romana, era comum, em algum momento da semana, do dia, você ver alguém carregando uma cruz na rua. Porque era uma forma de pena de morte que era comum. Se você tinha assassinado alguém, ou se você era alguém que era contra o império, essa era a sua sentença. Então era comum. Então toda vez que alguém via alguém carregando uma cruz, ele sabia que o final daquele caminho era a morte. Ninguém carregava a cruz, eu estou carregando a minha aqui hoje, estou fazendo... Não, você carregava a cruz porque você morreria depois que você chegasse no local onde você tinha que chegar. Que era, no caso de Jesus, foi no Gólgota, talvez em uma outra cidade, em outro local, mas não importa. O fim daquele caminho de carregar a cruz sempre era morte. Jesus está sendo muito radical no que ele está falando aqui. Tem algumas frases que eu li essa semana e que me ajudaram muito a entender. Algumas eu lembrei quando estava estudando e me ajudaram muito a entender essa radicalidade. Lutero falou assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. A morte do eu, carregar a cruz. Tem um outro teólogo aqui, o Rhodes, não é o Rhodes que escreveu a teologia, mas é o Rhodes, um teólogo do seminário de Dallas. Ele fala assim: naturalmente, até mesmo os cristãos nascidos de novo precisam ouvir esse tipo de avaliação séria. Ele está comentando o texto de Lucas que eu acabei de ler. O discipulado de Jesus Cristo não é um convite para um piquenique da escola dominical, é um convite à guerra espiritual. Morte do eu. A gente precisa batalhar, mortificar o nosso corpo. Depois, mais um, eu não passei aqui, né? Tá vendo? Eu me confundo com esse negócio de slide. Uma pessoa pode ser salva, aqui é o Vernon McGee. Uma pessoa pode ser salva ao receber Jesus Cristo como Salvador, mas uma pessoa nunca o seguirá e servirá até que esteja disposta a fazer um sacrifício. Há uma diferença entre ser um crente e ser um discípulo. Infelizmente, nem todos os crentes são discípulos. Sim, você pode entender que Jesus é o seu Senhor e Salvador, aceitar a graça da obra dele na cruz, entender que você é um pecador, mas passar uma vida inteira só sendo um ouvinte, assistindo cultos, sem realmente fazer um sacrifício de abandonar coisas na sua vida e seguir realmente a Jesus. Seguir como um discípulo que faz sacrifício, que carrega a sua cruz. A graça não depende do que você faz, a salvação não depende do que você faz. Você não precisa carregar a cruz para ser salvo. É confiar na obra de Cristo. Mas sim, você pode passar uma vida inteira sem olhar para a sua cruz e falar: eu vou carregar ela agora, vou abandonar o meu eu, minhas paixões e os meus desejos. A gente precisa da morte do eu. Ele precisa ser crucificado. E é interessante porque lá em Romanos 6, Paulo fala que isso já aconteceu. Ele fala assim: vocês não entenderam que o símbolo do batismo é isso. Quando vocês foram batizados em Jesus, vocês morreram com ele na cruz. Quando ele ressuscita, vocês ressuscitam junto com ele para uma nova vida. Isso já aconteceu na cruz, na nossa salvação. Mas há
a gente percebe na palavra que há um chamado para o discípulo a abandonar o eu, abandonar seus desejos, aquilo que ele quer para ele, fazer sacrifícios e seguir a Jesus Cristo. Tem que ter o que o Bonhoeffer ele chama de abnegação. No livro O Discipulado, aliás, é um livro que você deve ler também, além do Discípulo Radical do John Stott, é o livro Discipulado do Bonhoeffer. É um livro muito importante para a vida cristã, e o Bonhoeffer foi um mártir no período da Segunda Guerra na Alemanha. Ele era um teólogo alemão, morreu jovem e morreu como mártir. Ele foi preso depois de terminar uma pregação. Ele terminou a pregação na igreja, orou, os caras entraram e prenderam ele. E aí, olha o que ele fala aqui. Abnegação é conhecer apenas a Cristo e não mais a si próprio. É ver somente a Cristo que está à nossa frente e não mais o caminho que nos impõe tantas dificuldades. A abnegação diz tão somente, ele vai à frente, apegue-se a ele. A abnegação aqui é um sinônimo para morte do eu, para abandonar o eu, para abrir mão do eu. Isso deve acontecer. E o foco da morte do eu é a vida em Cristo, é olhar para Jesus Cristo, para a glória dele. Eu quero ser um discípulo dele, eu vou segui-lo, porque o carregar a cruz ali é carrega a cruz e me segue. Quem não carrega a sua cruz e não me segue, quem vem a mim e não ama a mim, a Jesus Cristo, mais do que as outras coisas, não serve para ser meu discípulo. O meu discípulo ama a mim mais do que qualquer outras coisas. E quando ele carrega a cruz dele, ele carrega a cruz atrás do meu caminho, seguindo o meu caminho. Não é um sacrifício, antes desse parágrafo o Bonhoeffer fala, não é um sacrifício pontual, não é alguma coisa por fazer. Não é, eu vou pagar essa penitência para receber essa bênção. Não, não é isso. O meu sacrifício é para a glória de Cristo, porque eu o amo e eu quero viver a minha vida para Ele. Eu quero viver a vida dele. Como Paulo fala, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso está em Gálatas. E a vida que agora eu vivo nesse corpo, eu vivo para a glória do Filho. Esse é o desafio. E aí então... Vou ver se eu vou conseguir fazer o que eu queria fazer aqui. O Stott nos apresenta algumas áreas que a gente deve mortificar, que a gente deve entender, mortificar não, mas entender a relação de vida e morte e como isso deve acontecer, essa morte do eu deve acontecer. A primeira delas é na salvação. E aqui, não especificamente que você deva fazer alguma coisa para receber a salvação, mas é para a gente entender que na salvação, apesar de nós recebermos vida, na salvação, isso passa por um processo de morte. Morte, primeiro, a nossa morte, que nos é devida e a gente devia morrer por conta do nosso pecado, mas a morte de Cristo que substitui a nossa e nos proporciona a vida. Só que para receber tudo isso, tem que ter, é claro, a salvação é uma obra do Espírito Santo no seu coração. O morto não é capaz de clamar, Deus me salva, porque morto está morto. Não tem voz para falar, Deus me salva. Morto não consegue fazer isso. Mas a Bíblia nos fala, e tem uma atenção aí, que deve haver uma resposta e dizer para Deus, Deus, eu abandono eu, porque eu não consigo. Tem uma tensão aí, a gente não consegue explicar essa tensão. Apesar de ser Deus que aplica a salvação no nosso coração, a Bíblia nos convoca a confessar e crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Nós somos convocados para isso. E então há uma necessidade de você entender que você não é capaz, que o seu eu é incapaz. E esse eu que está tentando ser justificado por si mesmo precisa morrer, porque Jesus tem que estar naquele trono. Há um pedido da palavra para isso. E olha o que Paulo fala em Efésios. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência.
Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades de nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Ira aqui é um sinônimo para morte também. Morte que Deus teria todo o direito de nos matar. Mas, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Mas o eu morreu aqui para a gente conseguir receber isso. Porque o eu era aquele que tentava se justificar. Só que morto não consegue fazer nada. E aí então, o nosso eu já estava morto, mas tentando ali, como Lutero disse, era um zumbi, todo dia tentando fazer alguma coisa. Mas aqui a gente vê, quando nós estávamos mortos, Cristo nos dá vida. Mais uma área aqui que o Stott fala que a gente deve lidar com esse paradoxo de vida e morte é discipulado. E o texto que a gente viu de Lucas capítulo 14, é o texto em que Jesus fala, para você ser meu discípulo, você tem que morrer. Para ser um discípulo, a gente precisa abandonar o eu diariamente. É um processo. O discípulo carrega a cruz e anda atrás de Jesus. E segue a Cristo diariamente. Na Bíblia, muitas vezes, o andar tem a ver com o viver. É uma forma de falar, viva para mim, ande comigo. Então, quando Jesus fala, aquele meu discípulo carrega a sua cruz e me segue, ele está falando, é um exercício diário, você tem que se esforçar diariamente, você tem que perseguir isso. E aí a gente vê Paulo em Colossenses, é o texto que eu preguei no acampamento que eu fui preletor, estava bem fresco na minha cabeça, quando eu cheguei aqui, foi fácil chegar nesse texto. Paulo fala assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, a gente leu em Efésios que nós estávamos mortos e ganhamos vida com Cristo. Procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Olha o alvo aqui, a glória de Cristo. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Um discípulo busca fazer morrer aquilo que não tem a ver com a glória de Cristo na sua vida. Ele vai, aqui depois disso Paulo vai começar a fazer uma lista de pecados, não é uma lista que ela se esgota, mas ela é bem abrangente. Ele vai falar de moralidade, vai falar de mentira, vai falar de ira, de ódio, vai falar de várias áreas da nossa vida em que a gente tem que mortificar o eu, deixar isso de lado, para viver essa nova vida que nós recebemos em Cristo. Isso é discipulado. A expressão discipulado, a palavra discipulado é uma palavra grávida, ela tem algumas nuances. Quando a gente fala discipulado, normalmente a gente pensa, eu vou fazer um discípulo, então é estudar a Bíblia, ajudar alguém a caminhar com Jesus. O discipulado que a gente está falando aqui é o seu andar com Cristo, é ser um discípulo de Jesus. Para isso, o eu precisa morrer, para que possa ter fruto, para que possa receber, para que possa... Jesus fala, eu esqueci o texto de João, que ele fala que a semente tem que morrer. Né? Quando os gregos falam, a gente quer conhecer o Cristo, aí Jesus começa a falar para eles e falar como que ele ia morrer. Ele começa está no meio de João, acho que é João 13 isso. Ele começa a predizer, né, a sua morte. Ele fala, vocês têm que entender uma coisa, para uma semente dar fruto, ela precisa morrer primeiro, então convém que eu morra. Isso serve para a gente também. Para você dar fruto como um discípulo radical, com raízes em Cristo, você precisa morrer. Uma semente morre primeiro para dar fruto. Um discípulo morre primeiro para dar fruto para Deus, porque apegado às paixões dessa terra, desse mundo, você não tem tempo para entregar a sua vida para Jesus. Então você precisa abandonar essas coisas mesmo.
Primeiro, um discípulo morre para ter vida abundante, diária com Jesus. E aí, numa progressão, é uma escada, né? A gente vai subir nos degraus aí. Aí tem a missão. E aqui eu vou juntar algumas das coisas que o Stott falou lá, porque o tempo não vai permitir. Mas missão que envolve também uma possibilidade de martírio, envolve uma possibilidade de perseguição. É natural um discípulo que entendeu que a vida dele é para Cristo, entender que ele tem que fazer a missão de Cristo. Qual que é a missão? Vão por todo mundo, preguem o evangelho, façam discípulos, ensinem, batizem, convivem, vivam juntos. Isso é um desafio tremendo, mas é uma missão que a gente tem que ter consciência. E para essa missão ser cumprida, deve haver na nossa consciência a possibilidade de morte. Primeiro, a morte do eu, porque para fazer a missão você tem que abrir mão de um monte de coisa. Você abre mão do conforto. Poxa, vou fazer... A gente está organizando um piquenique lá na igreja no dia 1º de maio, num parque que tem do lado da igreja. Só que a gente falou, é um piquenique? Legal, vamos comer junto, tudo, mas vai ser dia de evangelismo também. Ah, mas é o feriado, a gente não vai jogar bola? Não, a gente vai evangelizar, vai estar cheio o parque, vamos fazer a missão. Então a gente vai, e algumas pessoas falam, pô, faz sentido, né? Vamos aproveitar o dia para falar de Jesus, vamos estar lá mesmo, todo mundo junto, vamos fazer isso no atacado. E aí a gente vai fazer isso. Por quê? Porque missão envolve sacrifício. Envolve abrir mão, talvez, não sei qual é o chamado que você tem, de um bom salário. Envolve abrir mão do conforto da sua cidade, da proximidade com a sua família, da igreja que é do lado da sua casa para uma igreja que é 30 quilômetros da sua casa. Mas envolve sacrifício cumprir a missão. A gente vai ter que sair do caminho que nós gostaríamos de fazer para fazer o caminho que glorifica a Deus. Porque eu falei que nós gostaríamos porque é natural você querer o conforto, querer o prazer. É o que a gente quer. É o que o nosso coração deseja. Mas trocar isso pela satisfação da glória de Cristo é melhor. E a missão, fazer a missão envolve isso. Olha o que Paulo fala aqui, ó, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em todos nós atua a morte, mas em vocês a vida. Paulo estava muito consciente de que cumprir a missão possivelmente levaria ele à morte. Primeiro, a morte do eu, porque para fazer isso, eu estou sendo abatido, eu estou sendo pressionado, mas eu estou firme aqui, porque eu estou em Jesus. E a perseguição, quem leu Atos sabe como Paulo foi perseguido. Em Éfeso, ele foi apedrejado ao ponto de ser colocado fora da cidade e tido como morto. E aí esse cara foi preso, naufragou navio, um monte de coisa. Então, quando ele escreve aqui em Coríntios, ele fala, ó, eu estou sendo pressionado por todos os lados, mas não importa, porque o que importa é cumprir a missão. Em mim pode estar gerando morte essa missão, mas a propósito é a glória de Deus para gerar vida em vocês. Isso é o que importa para mim. Um discípulo radical tem noção que na sua missão existe o paradoxo da morte para gerar vida. E ele entende isso, e ele segue esse caminho mesmo assim. O último aqui é lidar com a mortalidade. Eu já falei um pouco disso aqui, a gente não sabe lidar com a mortalidade. Mas a gente precisa entender que no processo, como Deus escreveu a sua história, ele não tirou a morte da equação. Mas como ele disse para Marta, Cristo disse para Marta, Marta, não se preocupe com a morte de Lázaro, porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Existe sim a morte, esse paradoxo na vida cristã. A gente não sabe lidar, a gente não sabe pensar nisso, mas ela está ali presente. E como a gente deve lidar com a morte? Qual é a nossa perspectiva em relação à morte? Será que nós vamos ficar só desesperados com essa palavra? Não vamos nem comentar, não vamos nem falar, é um assunto que não faz parte
da minha vida, será que a gente vai fazer isso? Ou a gente vai viver na perspectiva da morte, só que entendendo que não importa como eu morra ou quando eu morra, em Jesus, um dia, na glória, eu serei ressuscitado e eu vou desfrutar eternamente da presença gloriosa de Cristo. Não importa. Poxa, eu descobri uma doença, tive um diagnóstico. E agora? O que eu faço? Eu vou morrer. Não sei. Como? Não, calma. Na presença ali, Lázaro já tinha morrido. E Jesus fala para Marta, Marta, você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Creia que você vai ver coisas milagrosas. Aí ela fala, eu sei, no dia do Senhor, todo mundo vai ressuscitar. Ele fala, Marta, confia. Isso é bom que você crê nisso, mas confia que eu posso fazer coisas incríveis. Deus tem poder sobre a vida e a morte. A morte não demanda a Deus. Deus não é pego de surpresa. Quando eu fiquei doente agora, lá estava pregando no acampamento, estava passando mal, Deus não falou, e agora? Tinha combinado que o Lucas ia pregar no acampamento, ele ficou doente, o que eu faço agora? Tem que arranjar outro preletor aqui, pessoal, ora aí para levantar um preletor. Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa com a possibilidade da morte daquele rapaz que estava na UTI comigo. Davi fala que Deus esquadrinhou a sua vida, planejou todos os eventos antes da criação do mundo, antes dele existir. Então, não se preocupe, a morte está nas mãos de Deus, Ele dá, Ele tira, Ele devolve quando Ele quer. E a certeza é que, mesmo que nós encontremos com ela hoje, na glória futura, não terá mais morte, nem dor, nem sofrimento, nós vamos viver eternamente na presença de Cristo, desfrutando da presença gloriosa dEle, satisfeitos nele eternamente. Mas isso passa pela morte do eu. Eu não vou valorizar mais a minha vida, mas a vida que Cristo me propõe. A vida do discípulo. Paulo fala em Filipenses assim, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Olha a profundidade do que esse homem fala. Eu não sei o que eu quero, se eu quero estar na presença de Cristo eternamente, ou se eu quero cumprir a obra dele aqui, enquanto eu puder. Mas uma consciência de que a morte não é o fim. Porque enquanto eu estou vivo, Cristo é o mais importante. Mas quando eu morrer, vai ser muito melhor. Porque eu vou estar na presença do Pai. Então não importa o tamanho do perigo que eu estou passando agora. A morte para um discípulo radical, ela é importante, porque a morte e todo esse processo aponta para a glória de Cristo, para uma vida baseada em quem Ele é. Lá em 2 Coríntios 2, versículo 16 a 18, diz assim, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Por que eu coloquei esse texto aqui? Paulo está falando aqui da antiga e da nova aliança, e na antiga aliança as pessoas não conseguiam perceber a glória de Cristo e a obra da redenção, nem quando liam a Bíblia, nem quando liam o Antigo Testamento, mas ele fala que quando a gente, através do Espírito Santo, é tirado o véu do nosso rosto, a gente passa a partir daquele momento, podendo olhar para a glória de Cristo e contemplar a glória de Cristo, e isso passa a ser a coisa mais importante da nossa vida, passa a ser aquilo que Pedro fala no primeiro capítulo de 1 Pedro que isso a gente ainda não viu, mas mesmo ainda não tendo visto, nós nos alegramos com uma glória indizível, com uma alegria indizível, gloriosa. Eu
posso me relacionar com o Cristo ressurreto. Eu posso ter a minha vida direcionada para Ele, mas isso só vai acontecer quando eu morrer. Eu tenho 15 segundos, vamos ver se eu consigo aqui. Já passei 5, o Edgar tinha me dado já e me deu crédito de 5, mas eu já perdi já. Vamos lá. O Joe Owen fala assim, eu me deparei com esse texto na sexta-feira e eu não podia tirar do meu esboço quando eu me deparei com esse texto lendo o livro A Glória de Cristo, de John Owen. E desse exercício é um comentário desse versículo que eu acabei de ler. E desse exercício de fé, contemplar a glória de Cristo, o amor por Cristo primariamente, se não exclusivamente, surge e brota. Então, contemplar a glória de Cristo nos leva a amá-lo. É isso que ele está falando aqui. Se, portanto, desejamos ter fé em seu vigor, ou amor em seu poder, proporcionando descanso e contentamento e satisfação para nossas próprias almas, quer dizer, se a gente quer tudo isso, devemos buscá-los na prática diligente deste dever, contemplar a Cristo. Lembra que o Bonhoeffer falou? Seguir apenas a Cristo, olhar apenas para Cristo. Isso é o que o discípulo faz na abnegação, né, na morte do eu. Então, calma aí. Devemos buscá-lo na prática diligente desse dever. Eles não serão encontrados em nenhum outro lugar. Essa paz, esse descanso, essa satisfação. Aqui, olha o que ele fala aqui sobre ele, assim já num momento de euforia. Aqui eu viveria, contemplando a glória de Cristo. Aqui eu morreria. Aqui eu habitaria em meus pensamentos e afeições, levando ao desvanecimento, né? Levando para que isso se esvaia, o consumo de todas as belezas superficiais desse mundo, a crucificação de todas as coisas aqui embaixo, até que se tornem para mim uma coisa morta e deformada, de forma alguma adequada para esforços, abraços afetuosos. O que ele fala aqui eu quero contemplar a glória de Cristo, eu quero fazer isso, eu quero viver nisso, porque é dessa forma que eu vou conseguir matar o eu, matar a minha paixão pelas coisas, porque é contemplando Cristo, o alvo maior do meu amor, é que eu vou conseguir matar tudo isso. E eu quero fazer isso ao ponto que tudo isso se esvaia, morra, para a glória do nosso Deus, como um discípulo radical. Eu vou concluir agora, passar um pouquinho, vou pular uma parte aqui. À noite, se você ver à noite, essa outra parte vai ter. A morte, a conclusão do Stott sobre tudo isso que ele falou, é o último parágrafo desse capítulo. A morte é contrária às leis da natureza e é desagradável. De certa forma, ela nos apresenta uma finitude terrível. Morte é o fim. Mesmo assim, em todas as situações, a morte é o caminho para a vida. Assim, se queremos viver, devemos morrer. E estaremos dispostos a morrer somente quando virmos as glórias da vida, a qual a morte leva, a glória de Cristo. Essa é a perspectiva cristã radical e paradoxal. Pessoas verdadeiramente cristãs são descritas com exatidão como aqueles que estão vivos entre os mortos. Ser um discípulo radical envolve passar por tomar sua cruz, envolve a morte. Isso implica em abnegação, morte de si mesmo, das suas paixões, dos seus desejos, na sua identificação com Cristo, na sua morte na cruz. A mortificação do eu, feita de forma consciente, é proporcional à expressão de sua vida como discípulo de Jesus. Esse texto aqui não é do Stott, eu que estou falando. Você vai ser enxergado como um discípulo de Jesus muito mais a partir da morte do seu eu, porque aí Jesus vai aparecer. As pessoas vão ver isso. Se você não é enxergado hoje como um discípulo de Jesus, se isso não é algo presente na sua vida, é porque o seu eu está muito vivo. Ele precisa morrer. Suas paixões precisam morrer. Seus desejos precisam morrer. Porque aí Cristo vai viver através da sua vida. E aí ele vai se mostrar. E aí você vai ser um discípulo de Cristo. Porque você vai ser visível, você carregando a sua cruz, matando eu e seguindo ele. Amém? Muito obrigado. Deus os abençoe.